Olá, pessoas! Boa noite. Deixa eu botar o fone aqui. Boa noite, quem vai chegando. Boa noite, gente. Vamos começar uma live agora com o Xande. Vou esperar o Xande entrar. Eu falei com ele agora por telefone, ele deve estar entrando. Sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Adoro o celular e não tô conseguindo. A internet não tá legal. Deu um. Peraí, gente, que eu adicionei a pessoa errada. Eu fui adicionar o Xande e adicionei o nome que estava abaixo dele. Eu vou chegar lá. Eu só tô tentando aqui ver como é que eu faço. Pronto, agora eu vou conseguir. Tudo que eu vou conseguir, peraí. Fazer uma transmissão ao vivo com o Alexandre. Gente, tô parada ainda? Me digam. Convidei o Xande, estou esperando ele entrar. Ai, quanta Pronto! gente! Bom, consegui! E Eu fui adicionar você e toquei no querida! nome da pessoa de baixo. Oh, que Gente, quem não lindeza, minha conhece, gente! não sei se alguém tá aí não conhece, esse maravilhoso aí é o Xande. É o Alexandre Coimbra, ele é incrível. Isso é tudo que eu tenho pra falar sobre o Xande, é isso, que ele é incrível. E a gente resolveu fazer essa live juntas pra gente falar sobre coisas interessantes. E eu preciso falar com vocês que eu amo esse homem, ele é uma grande inspiração pra mim. É uma inspiração desde que eu comecei. O trabalho dele é lindo. A primeira palestra que eu assisti do Xande fez "Buah!" na minha cabeça. Eu pensei, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer. Só pra vocês terem o nível que eu amo esse homem. E aí a gente resolveu começar hoje. E ontem rolou uma coisa que eu só vou falar para poder dar a palavra pro Xande. Ele vai falar mais que eu hoje. Ontem eu postei algo e eu recebi um comentário falando que essa educação que eu dava, que eu era uma responsável, mas eu não vou nem falar sobre isso, mas que é a educação que a gente dá, no menos sentimento, acolhendo as pessoas, criava a gente emocionalmente frágil, despreparada e coisas do gênero. E aí eu deixei o Xande falar sobre isso, porque o Xande é maravilhoso. Xande, meu querido, a palavra é sua. Bom, minha gente, muito boa noite, todo mundo que está online nos assistindo. Eu também sou neófito desses meios de Instagram, mas quando eu reencontrei a Elisama depois de alguns anos no lançamento do livro dela aqui em São Paulo, no mês passado, eu tive vontade de conversar mais e de prolongar, né, esse reencontro. Então, para mim, Elis, você é um exemplo. Eu acho que mulheres como você são as mulheres que estão fazendo o mundo girar ao contrário, porque o sentido que o mundo está girando não está bom, a gente está precisando pegar o mundo e girar ele ao contrário. São mulheres como você que estão fazendo esse movimento, homens, estamos tentando aprender a caminhar junto com vocês. Muito obrigado. Eu acho que essa pergunta que você está trazendo para a gente, né, começar o debate dessa noite, tem a ver com um preconceito. E é um preconceito que tem a sua razão de existir, porque a pessoa que pensa isso, ela está falando do lugar de quem viveu uma educação autoritária. Né? Uma educação autoritária, ela entrega uma certeza de que a ordem é a melhor coisa que ela pode fazer por um lar. Não importa como essa ordem seja estabelecida. Né? Então, ela está acostumada a ver a força como sinônimo de autoritarismo e o autoritarismo como sinônimo de força. Então, na hora que ela vê essa educação que rejeita o autismo para colocar no lugar outro tipo de prática,
né, no diálogo com as crianças, fica uma insegurança se esse tipo de novas práticas vai construir força. Então eu quero contar uma história. Essa história que você trouxe me lembrou de uma história que eu vivi no início da minha carreira, não vou nem falar quantos anos atrás, porque a barba branca já deu muito tempo. Então, é o seguinte, eu trabalhava num centro comunitário, numa região vulnerável de Belo Horizonte, né? Muita gente acha que eu sou baiano, eu adoraria ser baiano, mas eu sou mineiro. Em Belo Horizonte tem, como em toda cidade, regiões de vulnerabilidade, e eu trabalhava nessa região lá, crianças. Então, chegava a hora da terapia da criança que a gente precisava chamar o pai. E aí a assistente social me falou assim, então, esse cara é o chefe do tráfico aqui da favela. E eu logo me borrei todo, porque eu não sabia como Normal? lidar com cara. Xande, 2 segundos na sua história, rapidamente, só para eu fazer uma coisa que ao vivo tem dessas coisas. Isaac! Desliga a panela aqui, por favor! A carne tá queimando, pronto, agora você pode falar. Eu tô sentindo o cheiro de queimado de novo. Melhor interrupção. Melhor interrupção. Que hora eles amam, minha gente. Ô, Jesus! Ó, então esse cara vai do chefão lá do tráfico. E ele entra na minha sala com um capanga que ficou do lado de fora, guardando a sala, enquanto ele estava do lado de dentro, e ele coloca um revólver assim em cima da mesa para conversar comigo sobre o filho dele. Caraca! E aí, obviamente, me deixou completamente sem reação, e eu fui muito honesto com ele, não por paradigma, não porque eu já era humanista, mas é porque era a única coisa que eu conseguia dizer para ele naquele momento. O que estava acontecendo com o filho dele era o seguinte: o filho dele morava com ele queria preparar a criança para ser sucessora dele, e esse garoto estava com encoprese secundária noturna, ou seja, ele estava fazendo cocô na calça, depois da época que ele já tinha aprendido a controlar esfíncter, né? Ou seja, isso era um sintoma, não era mais um processo de desenvolvimento natural dessa criança. Então, o meu desafio era mostrar para esse cara que o medo que ele estava vivendo por estar naquele ambiente desprotegido de todas as formas é que estava fazendo ele voltar a ter fazer cocô na calça. Com a arma na mesa. Com a arma na mesa. E eu falei com ele, eu tive lá todo o jeito de falar com ele, pelo amor de Deus, tira essa arma, senão não vou conseguir falar com o senhor e tal. Resultado, eu consegui fazer esse cara entrar em contato com uma sensação que ele tinha tido quando ele era criança, de ter que reprimir os medos dele, de não poder falar dos medos dele. E na hora em que ele lembrou dessa cena, ele entendeu o medo que o filho dele estava vivendo. A razão do cocô na calça do filho. E aí a saída que a gente encontrou na época foi o garoto começar a morar com a avó, com a mãe desse cara, numa outra casa, e realmente os sintomas foram diminuindo até cessar, o menino ficou bem. Mas eu estou trazendo essa história para a gente pensar o seguinte, que uma das razões da gente acreditar que o amor não gera força, a gente não viveu isso na nossa pele. Então, a gente não tem repertório ainda, geracional, né? É como se a gente estivesse fazendo uma experiência de laboratório com os nossos próprios filhos, né? Só que a gente pode voltar nas experiências mais amorosas da nossa vida. Mesmo que nós tenhamos tido uma educação autoritária, nós podemos voltar nas experiências mais amorosas da nossa vida e percebermos a potência que elas tiveram para construir força. Essa é a primeira coisa.
A outra coisa é que a educação não violenta não quer dizer que você não prepare a criança para viver situações desagradáveis na vida. A educação não violenta quer dizer apenas que você acolhe os sentimentos da criança antes de dizer a ela o que ela vai fazer com aquilo. Porque a educação autoritária é quando a criança chegava da escola falando: Gisele Estrela foi minha aluna, tá aqui falando, ai, que saudade. Quando a Gisele Estrela me fez me perder, eu vou voltar. Quando a gente, no paradigma autoritário, a gente recebia uma criança que tinha apanhado na escola, né? A gente primeiro julgava ela por ter apanhado ou por não ter revidado, né? Coisa desse tipo. Agora, o que a gente vai fazer antes de construir qualquer saída com ela é acolher o direito dela estar mal por ter apanhado. Então, isso já é diferente, né? E aí, outra coisa... Isso é tão essencial, né, Xande? O direito de sentir. Isso é tão essencial, é tão óbvio, né? Ou deveria ser tão óbvio. O direito inalienável de sentir, cara. De sentir triste porque apanhou, de sentir, sei lá, de sentir. De uma forma geral, né? Olha, eu vou fazer uma metáfora que todo mundo aqui vai entender. As mães que amamentaram vão entender com o próprio peito e as que não amamentaram vão entender com a observação no resto do mundo, né? Aquela imagem da criança, né, que está vivendo alguma agonia no parquinho, na pracinha, vem e dá aquela mamadinha, assim, tipo balão de oxigênio, e volta para brincar, né? Para quem estiver fazendo amamentação prolongada, por exemplo, né, com as crianças maiores. Ou aquele momento em que a criança tem medo de enfrentar uma situação e gruda na sua calça, né? Não quer sair dali. E você, ao invés de dizer para ela, pare com isso, deixe disso, que é um post maravilhoso que você fez hoje, você acolhe o medo dela e vai junto com ela. Nós ainda estamos pouco acostumados com isso, né? O que acontece do ponto de vista psicológico é o seguinte: quando a gente faz esse acolhimento dos sentimentos da criança, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com qualquer que seja, e depois, com 300, 400, 500, 600 experiências que a criança tem nesse sentido com a gente, o que ela vai sentir? Que eu, em primeiro lugar, eu tenho sempre uma pessoa que vai me dar apoio nos momentos em que eu precisar. Então, eu tenho esperança no mundo. Essa é a primeira coisa que uma educação violenta constrói numa criança, né? A outra coisa que ela vai ter é que quando essa mãe não estiver presente, ela vai estar no coração dela. Então, ela vai resgatar o que a mãe ensinou nas outras 600 vezes, ou a mão dada que a mãe deu para ela, ou o colo que a mãe deu, isso tudo vai ser o substrato para a resposta que ela vai ter às situações difíceis sem a mãe. Né? Então, isso que eu tento fazer as pessoas entenderem, Xande. Porque é o que as pessoas mencionam, mas e quando você não estiver do lado? Cara, quando não estiver do lado, o negócio está tão fortalecido, está tão dentro das crianças, que eles vão saber lidar, sabe? Quando a professora de Miguel me contou, Miguel aos 4 anos, Miguel saiu, ele teve um momento de raiva na escola, e ele saiu e ele foi deitar no gramado para olhar o céu. E aí, quando a professora só olhou e fez assim, isso é coisa de Elisama. Isso é coisa de Elisama, né? Porque Elisama é esquisita, lógico. Coisa de Elisama. E aí, quando eu perguntei a ele, ele fez, mãe, eu fui me acalmar. Então, assim, ele sabia que depois de tantas vezes eu ter pegado ele no colo, desde pequenininho, e falar, filho, você tá nervoso, vamos respirar, vamos receber um vento, vamos olhar o céu. Ele foi lá sozinho, cara, e foi lá e olhou o céu, sabe?
É isso que as pessoas precisam entender, que a gente não vai estar do lado, mas vai estar guardado aquele negócio na criança. Isso mesmo. Quando a gente não está do lado, se a gente esteve presente com essa criança, a gente está do lado de dentro. E isso é que é o mais importante. Ai, que lindo. É por isso que eu te amo. Você só fala coisa linda. É isso. Então, eu acho Mas que é esse isso, né, ele cara? pode, É... esse pai ele pode ter tranquilidade e o filho dele, se ele estiver sendo criado de uma forma amorosa, ele está sendo criado não é para responder de forma violenta às violências que ele recebe. Porque o paradigma autoritário, Elisa, eu acho que ele adapta as crianças a um mundo doente. Mas o mundo é ruim mesmo e a gente tem que preparar os meninos para a lasqueira e para a crueza do mundo. Né? Nós não acreditamos nisso. A gente acredita que a gente está construindo pessoas para um mundo terem um mundo diferente, para não esse mundo doente. Um mundo diferente. Né? É isso que eu falo assim, gente, a gente não precisa de mais agente de manutenção desse mundo como ele tá, não, cara. A gente tá precisando de agente de A gente transformação. definição do mundo. Então vamos fazer assim: a Elisa anota as minhas coisas e eu anoto as coisas deles. Sabe, é muito doido. A gente fica falando que as crianças têm que se acostumar com esse mundo. Não, é agente de transformação que essas horas tá precisando. E a gente Isso quer que mesmo. as crianças se acostumem. E aí quando as pessoas falam, mas você vai deixar mal acostumado. Que bom que eu deixe mal acostumados. Porque quando eles forem maltratados, eles vão olhar e falar, epa, esse relacionamento aqui não é pra mim. Esse não é um lugar em que eu caibo. Não vou ficar aqui. Não desse jeito, sabe? Como que a gente acha que a criança tem que ficar, se acostumar com o mundo do jeito que ele tá e acabou? Quando as pessoas falam comigo assim, eles amam, mas o mundo não vai mudar. Meu amor, se o mundo não vai mudar, se me dizer que eu não consigo mudar o mundo, eu quero morrer agora. É a percepção de que a gente pode transformar esse negócio do jeito que tá, que me mantém viva. E que devia manter todos nós vivos. A gente não tinha que se acomodar, a gente não tinha que se acostumar com o que a gente está vendo. Não, não faz sentido. E muito menos sentido faz ainda você achar que a criança tem que se acostumar, sabe? É uma coisa que pra mim é tão absurda, Xande, que não cabe na minha cabeça. Não cabe. Não, não entra. Sim. Na minha também vai. Assim, eu entendo essas pessoas que têm essa ideia, né, ou que têm essa desconfiança, viveram experiências muito violentas e aprenderam que a violência é a única forma de se fazer uma pessoa forte, né? Por exemplo, o exército é uma instituição que sustenta isso. Então, às vezes, quem passou pelo serviço militar vem muito com essa, sabe? Já atendi muita gente que precisou desconstruir isso depois. Então, eu acho que isso ainda está tão incrustado, né, no nosso mundo, que é compaixão e fazer o nosso trabalho de formiguinha todos os dias, né, Elis? Como você faz lindamente. Eu acho. A gente precisa, né? Porque não dá pra gente acreditar que o mundo vai ficar como tá. Enfim, eu queria, quando eu te chamei, a gente pensou em a gente conversar, né? A gente não tinha pensado num tema, pessoas, nós precisamos ser sinceros. A gente tinha pensado em conversar, porque a gente queria falar lindamente pra vocês aqui. E aí me ocorreu isso. Eu falei, Xande, eu queria muito que as pessoas te ouvissem falando sobre isso, porque eu já tinha ouvido o Xande falar coisas semelhantes e eu queria muito que os meus seguidores que estão aqui pudessem ouvi-lo falando isso. Porque ele tem uma percepção tão doce das coisas, ele tem uma percepção tão generosa das coisas. E aí a gente queria fazer uma live razoavelmente rápida, né? Porque são 9h30 e eu sou uma pessoa que dorme, como dizia minha avó, com as galinhas. Eu não consigo ficar até muito tarde acordada. E o Xande ainda está trabalhando, está no consultório. Mas, Xande, eu queria que você falasse só mais uma coisa, que você fala lindamente também, sobre essa masculinidade transformada, que você tem trabalhado com homens, sobre essa nova forma de olhar o masculino, de olhar o homem.
Porque eu acho que isso tem uma ligação direta com o que a gente está falando, sabe? Olha, Gente, a live vai ficar gravada, não se preocupem. tá. Esse é o tema da minha vida nesse momento, né, Elis? Eu estou acabando de sair de um encontro, eu faço a coordenação de um grupo de homens aqui em São Paulo e tenho trabalhado isso demais no programa lá da Fátima Bernardes. Eu acho que a gente vive ainda uma época, e infelizmente, das eleições para cá, a gente tem uma, uma, uma abertura dada pelo poder dominante para que essa masculinidade mais tóxica se estabeleça como normal, né? A gente não pode aceitar isso, mesmo que isso venha da autoridade máxima do país. Porque não é esse o mundo que a gente quer viver. Tem muitos homens absolutamente desidentificados dessa proposta de masculinidade e que estão pensando numa outra via para suas vidas. Então, a masculinidade, ela é uma construção social, né? É uma cultura, é como se fosse eu costumo dizer que é como se fosse um iCloud, assim, sabe, uma nuvem, e a gente faz os download das crenças, assim, machistas, sem a gente ver que está fazendo. Na hora que a Putz, gente se dá conta, hã? que analogia maravilhosa, é isso. Quando a gente se dá conta, a gente já está com todos os arquivos instalados. Então, quando a gente se dá conta de quem a gente já se descobre machista. A gente já atua de forma machista, né? Atuar de forma machista significa acreditar que não tem problema homens terem privilégios, que não tem problema mulheres terem lugares é, é, menos reconhecidos socialmente, né? O homem está do lado de fora de casa, trabalhando, construindo a carreira, construindo a visibilidade dele social, e a mulher está dentro de casa. Mesmo que ela vá para o trabalho, dentro de casa é o lugar da mulher. Então, os micromachismos que a gente fala são as posturas que a gente tem dentro da nossa casa, mesmo que a gente divida as contas com a mulher, mesmo que a mulher ganhe mais, mesmo que ela seja provedora do lar, o homem esteja desempregado. Ali a gente pode incorrer nesses micromachismos. Machismo também, no seu grau mais patológico, é a percepção de que o homem possui o corpo da mulher. Que o corpo da mulher ainda é dele, né? Então, essa ideia faz com que ele se autorize a fazer com o corpo dela o que o desejo dele pede, né? Então, a gente está construindo um movimento que é um movimento mundial, né? Em várias áreas do saber, né? Na sociologia, na psicologia, na filosofia, nas discussões sobre direitos humanos, nos movimentos ativistas, né? Como herança do feminismo, foram as mulheres que nos mostraram as dores delas e que fizeram com que nós acordássemos. Isso não é uma autoria masculina. Nós saímos atrás desse movimento que a gente acordou. Alguns de nós acordamos para isso, né? Então a gente começou a acordar e começou a questionar essa masculinidade, porque a masculinidade tóxica também nos rouba um pedaço da vida, porque ela não nos Sim, permite curtir a vida como um todo. Então a gente vive pela metade, né? A Clarissa, beijo, Clarissa Oliveira, lá do Rio, doula e editora, está trazendo essa ideia do corpo da mulher sedu para o homem está na raiz do feminicídio. Beleza, é isso mesmo. Então, as desconstruções, né, que esses grupos estão fazendo, que essa nova forma de pensar a masculinidade está fazendo, é o seguinte:
a ideia é mais ou menos a mesma desconstrução que você faz da educação autoritária para a educação não violenta, né? É essa mesma ponte de uma masculinidade autoritária para uma masculinidade não violenta, né? E que isso envolve uma desconstrução fenomenal, isso envolve estar disponível o resto da encarnação para se desconstruir, porque a gente não termina nunca. O tempo Nunca. inteiro a gente se dá conta de como a gente ainda sustenta alguma atitude machista. Pois é, e eu fico, assim, não teve nenhum evento até hoje, Xande, que eu fiz, em que não, uma mãe não tenha perguntado o que é que eu faço, Elisama, porque eu penso em cuidar dos meus filhos, como você ensina, como você prega, mas meu marido é completamente autoritário. E aí sempre tem essa pergunta. Agora, cada vez mais, estou tendo mais pais nos meus workshops, nas minhas palestras, mas em regra são somente mulheres, né? E aí eu tenho pedido aos homens para observarem que não é culpa deles, mas que tá dentro deles, eles foram distanciados. Xande, eu tenho um menino, você tem apenas três meninos, né? Então você não experimenta o que eu experimento, que é muito chocante. Eu tenho um menino e uma menina. As pessoas vão falar com eles no mesmo lugar, no mesmo horário, e falam com a Helena assim: ai, princesa, coisa mais linda! E aí, garotão? Elas mudam o tom de voz instantaneamente para falar com ele. Para mim isso é tão chocante, sabe? As pessoas falam com carinho com ela e engrossam a voz para falar com ele no mesmo instante, assim. Elas viram para ela e viram para ele e tratam de uma forma diferente. Daí eu olho e penso, meu Deus do céu, como os homens, como o machismo fez com que os homens sofressem também, porque é o que você falou, vive pela metade, sabe? Sem toque, sem carinho, sem uma voz doce. Quem disse que meu filho também não ama uma voz doce? Quem disse que ele não ama um abraço? Quem disse que ele não vai amar ser tratado como as pessoas tratam a Helena, sabe? É muito assustador você ver como a sociedade trata o menino e a menina assim, no natural, sabe? No dia a dia, nas pequeníssimas trocas. É muito chocante. Eu acho que é por isso que esse seu trabalho é tão importante. Isso vai tingindo mesmo a educação das crianças, mais do que a educação, a socialização. Né? A socialização de meninos e meninas é profundamente diferente. Essa imagem que você está trazendo é uma metáfora de que a menina merece ser tratada com delicadeza, porque ela é frágil. Esse Porque é ela... que é o problema. Né? E o menino merece ser tratado como um miseravão, como dizem aí na Bahia. Ai, que saudade da Bahia. Ai, que saudade, não, é miserável, é isso aqui. Porque ele tem que se transformar nesse cara retadaço. Né? Então, a ideia é que a menina, por exemplo, se a menina quiser não ser uma princesa, se ela quiser ser uma princesa, beleza, ótimo. Mas se ela não quiser ser uma princesa, se ela quiser ser uma bombeira, se a menina quiser ser uma socorrista, entende? Se ela quiser ser uma astronauta, sabe? Qual é o caminho que o mundo está construindo para essa menina, né? Dizendo para ela, sim, a gente endossa os seus desejos, né? Então, a educação não violenta também inclui você não coadunar, não concordar com a violência, que é reduzir a um corredor, assim, as possibilidades existenciais de meninos e meninas, Ai, que coisa sabe? linda, é isso. Porque isso é uma violência para a Totalmente liberdade de violento. escolha dessas crianças, né? Então, quando a gente fala de educação não violenta, a gente também está falando de chegar e dizer assim, alto lá, deixa eu te dizer uma coisa, ela tem o direito de ser o que ela quiser, então ela não vai ser só uma princesa. Alto lá, Uhum. ele merece receber um beijo, ele merece, ou se você não quiser causar publicamente, que é um direito, você pode chegar para o seu filho e falar, olha, aquilo que aquele cara falou para você, a mamãe pensa diferente, viu? Porque você não precisa só daquele tom, não. Lembra que eu te beijo, te amasso, te acarinho. Você pode chorar, eu te dou colo. Você pode gritar, eu te abraço.
Então não é só aquilo. Tem um pedaço de gente no mundo aí, meu filho, que acha que menino tem que ser só isso, você acredita? E a gente Eu pode falei conversar. exatamente isso com ele. Minha conversa com ele, eles já ouviram aqui sobre machismo, sobre racismo, e o tom foi exatamente esse. Você acredita que tem gente que acha que que os meninos só precisam ser tratados assim? E que tem Sim. gente que. E aí, pra eles realmente arregalam o olho e falam: Sério, mamãe? Porque é nitidamente absurdo, sabe? E eu tô Sim. observando agora, Jade, nessa nossa live, quantos homens comentaram. Não sei se você percebeu. Mas teve muito Uhum. comentário de homem, que coisa bacana, assim. É como Olha, você falou, né? isso Tá vindo é um mérito caminho de seu, querido, desconstrução. porque a forma com que você se comunica, né, é uma forma tão palatável para as pessoas e tão pouco julgadora que os homens se sentem abertos para poder entrar nessas transformações, né? Então, eu acho que é uma perspectiva interessante para a gente pensar como é que a gente alcança esses homens, sabe? Porque está claro que, do ponto de vista ativista, as mulheres estão certíssimas de gritar na velocidade que elas quiserem, no volume que elas quiserem gritar, porque isso tem a ver com a dor. O volume do grito é o volume da dor. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente não chega para uma criança e fala não é nada, né? A gente também não chega para o ativismo de nenhuma espécie e fala vocês não devem falar nessa altura, vocês não podem falar desse jeito, né? Porque isso é desqualificar o tamanho da dor daquele movimento. Mas existe uma pergunta dentro de mim sempre que tem a ver com como é que a gente chega no coração desse homem, sabe? Como é que a gente toca esse cara para entender? Aí eu tenho me debatido ao longo desses anos para tentar eu construir uma metáfora que eu quero deixar para vocês aqui, que eu disse uma vez num auditório, num evento que me convidaram da revista Crescer, aqui em São Paulo, tinha umas 400 pessoas no auditório. E aí, na hora me veio essa metáfora e eu passei a usá-la. Você sabe que você gosta de umas metáforas e fica usando tipo muletinha É, toda hora. Então, a gente se apega a elas, né? exatamente. Então, se vocês já tiverem escutado, né, essa metáfora, vocês podem me perdoar. Que é a seguinte: do lado de fora da casa, os homens são os CEOs, né? São os executivos, os chefes, organizam, são ótimos de planilhas e etc, etc, etc. Na hora que eles entram dentro da casa, eles não se comportam como líderes, como lideranças, executivos, eles se comportam como aquele funcionário CLT que acabou de pedir demissão e está cumprindo o aviso. Eu penso longe. Que o chefe precisa mandar fazer tudo, né? Que, então, a mulher fica nesse lugar horroroso de ficar dizendo cata a sua cueca que está aqui no chão, a roupa que precisa ser colocada dentro da máquina, a louça que está suja, que isso é a história da carga mental, né? É. Que nós, homens, não nos colocamos nesse lugar de quem está Ainda tô rindo com coliderando. essa. Ainda tô rindo com a analogia que eu adorei. Então, a gente não se coloca nesse lugar de coautoria do lar. Se a gente tem Não, se coloca. competência, se a gente tem competência para gerir uma empresa, por que a gente não consegue gerir um lar? Uma Cara, eu casa? falei com o meu marido uma vez, eu falei com o Isaac uma vez, logo quando ele começou a ficar mais em casa, e eu falei, cara, ó, deixa eu te contar uma coisa, você não é burro, você calcula pontes, você faz cálculo avançado. Então você é um cara inteligente pra caramba. Eu não tenho o que te dizer o que você tem que fazer. Você faz cálculo avançado, bicho. Não vem, não cola, sabe? Mas Pois é essa é. percepção de E olha que sociedade, né? eu não estou me colocando fora disso, não. Atenção, viu, pessoas? Atenção, eu não sou o perfeitinho, bonitinho, bonzinho, não. Daniela Correia Leal tá lá e tem uma lista de reivindicações que eu não consigo cumprir. Então, isso é do universo masculino, isso ainda é parte de uma educação e de uma socialização
que está incrustado e que a gente precisa lutar contra isso o tempo inteiro. O que que isso tem a ver com essa história da desconstrução do machismo? Tem a ver tudo, porque é no espaço doméstico que as crianças vão fazer a modelagem das posições de gênero, sabe? Uhum. Se elas estiverem num lar heteroafetivo, né, um homem e uma mulher, elas vão prestar atenção em como naquela casa se lida com o que é ser mulher e o que é ser homem. Eu quero ser Não homem. só nas crianças, mas nos adultos, né? Se for um lar homoafetivo, as crianças vão prestar atenção no outro sexo, na rede familiar, vão prestar atenção no professor ou na professora da escola. Eles vão construir essa visão do mundo, mas provavelmente a gente está falando aqui para muitos lares heteroafetivos, né? Uhum. Então, é importante a gente pensar que quando a gente desconstrói o machismo em nós, a gente está, sem precisar ficar pedagogicamente falando, a gente está colocando para as pessoas, para as crianças, o que é viver de uma forma construindo ser não machista. Né? A gente não precisa falar assim, isso aqui que eu estou fazendo é desconstrução de machismo. A gente não precisa. Não, é isso, eles vão interiorizando aquilo como algo que é normal, né? Como algo que é o que acontece. Né? Tipo, Isso. tipo, para os meus filhos, o pai faz comida, o pai prepara o café da manhã, porque é isso que o pai limpa a casa. É o normal para eles, é o que eles viram fazendo. Então, para eles, homens fazem isso. Então, Isso. Miguel, ele já fala assim, quando ele vai para casa dos avós, de falar, nossa, mas o vovô não faz nada. Para ele é meio absurdo, porque o normal para ele é ter um cara que tá fazendo as coisas, né? Ver um homem mais ativo dentro de casa. E essa construção. Tem uma pessoa aqui perguntando se a escola também é o lugar. Eu acho que também sim é um lugar para isso acontecer. Né? Infelizmente, a gente tem muito mais educadoras do que educadores. Por exemplo, na educação infantil, a gente tem pouquíssimos homens trabalhando em educação infantil no Sim. Brasil. E isso é uma pena, porque é um momento em que as crianças estão formando conceitos básicos sobre a vida, né? Mas isso também tem a ver sobre como a escola lida com isso. Então, isso também é uma discussão para levar para a escola, certamente. Então, essa desconstrução dos machismos e a construção de uma masculinidade mais saudável, eu sinto, Elis, que ela é assim uma das urgências do nosso tempo, Sim, e sabe? ela tá completamente entrelaçada nessa coisa da educação não violenta, sabe, Xande? Não só pela construção dessas crianças que estão vindo, mas para os pais, para os homens, eu vejo, e quando eu tento olhar para o olhar de não julgamento, de deixar um pouquinho a minha dor de mulher na sociedade e de estar ali naquele ambiente em que os homens também estão sendo acolhidos, eu vejo nos olhos deles as lágrimas quando eu falo que vocês precisam perceber que é um esforço, que vocês não foram tocados e eu sinto muito por isso que vocês viveram. E sempre que eu falo isso, eu vejo praticamente a totalidade dos homens na sala com lágrimas nos olhos. Assim, eles sentem essa dor. Eles também querem fazer diferente, sabe? O meu marido já chegou pra mim e falou: amor, eu estou tentando. Pra mim é muito difícil. E eu sei que é muito difícil. Eu sei que para um cara que não recebeu abraço e beijo a infância inteira é muito difícil chegar e agarrar os filhos o tempo inteiro, sabe? Então, assim, tá muito entrelaçado para o cara conseguir aplicar a educação não violenta essa desconstrução de tudo que ele ouviu sobre afeto a vida inteira. Sim, Porque você se arreganhar para uma criança, você se mostrar vulnerável é o oposto do que se cobrou do homem a vida toda. sim, E para você sim, educar de maneira não violenta, de educar de maneira conectada, não existe conexão sem vulnerabilidade. Eu não me conecto a você se eu não estou aberta, se eu não estou vulnerável. Se a gente tá aqui cada um com sua arma, né, com seu escudo, não vai haver o elo, não vai haver, sabe? E eu percebo como é entrelaçado isso, como para os homens a aplicação dessa coisa de olhar, enxergar o sentimento do filho é difícil por conta dessa coisa do machismo, sabe? sim, sim.
Olha, Muito eu quero enlaçado. dizer uma coisa aqui, que passou uma mulher aqui pela timeline, que é a Vânia Gato, que é a mulher que é dona da clínica Lumos, em que existe esse grupo dos homens. A ela eu devo a existência desse grupo que mudou a minha vida. Só queria fazer uma menção aí, porque ela apareceu, ela está assistindo a gente, e ela é muito Ai, que importante. lindo! Que lindo! Seja bem-vinda, Vânia. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter dado vida a esse trabalho lindo que o Xande está desenvolvendo. Aí eu fico babando aqui de longe. Essa, essa coisa com os homens, eu acho fantástico. Eu acho que deve se multiplicar muito, 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 muito. Porque eu, sim, eu tenho, pelas minhas conversas, pelas minhas viagens, pela forma que. E é engraçado, Xande, porque não tem, como eu tenho ido para vários estados do país, é uma coisa que rola em Curitiba e que rola na Paraíba. Sim, Sabe? O olhar é o mesmo quando eu falo com eles, quando a gente cria aquele ambiente, o olhar de todos os homens é o mesmo. Eles querem, eles são ali, eles querem ser o melhor pro filho deles, eles querem se conectar com os filhos deles. É que foram muitas camadas colocadas pra dentro, sabe? Então acessar aqui pra ir para o homem é um tem algumas camadas a mais do que pra mulher, é muito difícil. Então a desconstrução do machismo, ela tá muito ligada nessa aplicação da educação não violenta. sim. Gente, então, eu tô com Eu sono. quero com você, eu também acho que a gente precisa terminar, mas a Clarissa é uma editora de livros, uma mulher Hum, incrível, ela está aqui, a Clarissa. uhum. E ela está me falando do meu livro, do meu livro, do meu livro. Então, deixa eu falar que está no forno, está saindo, a Elis já leu um pedacinho. Uhum, eita, coisa mais. Eu não preciso dizer que é lindo, né, gente? Porque tudo que Xande faz é lindo. Eu já falei que se Xande. Eu já falei pra ele, se ele cantar Tirei o Pau no Garoto, eu falo, ai, que lindo! Xande é lindo fazendo qualquer coisa. Eu sinto muito, sou muito suspeita. Eu sou muito suspeita. Eu ia falar isso pra você, Xande, pra você vender seu peixe aí pra quem não te conhece, como é que as pessoas encontram o teu trabalho. O Xande é psicólogo no encontro, tá, gente, com a Fátima Bernardes. Ele é super chique. E aí ele é psicólogo fixo lá do Encontro com a Fátima Bernardes. Venda seu peixe aí para que as pessoas que não te conhecem, elas comecem a te acompanhar. E aí, antes, só rapidinho, antes de você vender seu peixe, eu quero agradecer. Hoje meu livro está lá na Amazon como o primeiro mais vendido em paternidade e relacionamentos. Então, vamos, eu Uau! confio, Menina, você é confio, muito pois é, poderosa! muito Elisama, chique. você é muito poderosa! Tá lá, abri hoje pra ver, volta e meia eu abro, né, pra pegar o link pra mandar pras pessoas. Aí na hora que eu olhei, eu vi primeiro mais vendido. Aí na hora que eu olhei lá, primeiro mais vendido em paternidade e relacionamentos. A gente compre, ó, o Silvio Santos, quando eu era pequeno, ele falava assim, eu não vi, mas é muito bom, esse filme é muito bom. Mas eu li o livro do Elisama inteiro, de cabo a rabo. É um livro maravilhoso, escrito para ser entendido, para transformar a forma de pensar e de agir. Educação Não Violenta, da Elisama, está publicado pela editora Paz e Terra, bombando, lacrando no Brasil inteiro. Eu sou muito chique, eu sou amigo dele. Agora venda seu peixe para as pessoas te conhecerem, Meu livro porque todo mundo merece te conhecer. em breve, ainda não tem data, mas está no forno, ainda está sendo escrito. É, ele vai ser lançado pela editora Bestseller. E podem aguardar que ele vai aparecer. Quando eu estiver lançando, a gente pode fazer outra live, aqui é conto dele. Claro, claro. Meu amor, meu Instagram é seu. Você não tá Eu, entendendo. A gente eu, faz live quando você quiser. Você convida, eu venho. eu sou psicólogo, né? Eu moro em São Paulo, mas já morei na Bahia há 15 anos e trabalho com terapia de família, de casal, de grupos, e faço palestra, workshop, um monte de coisa aí no Brasil todo. E também faço retiros terapêuticos, que são experiências assim da gente ficar 4 dias, 3 dias num lugar com muita natureza, tratando das nossas dores em grupo. Eu vou fazer o próximo no interior da Bahia, no final do mês de abril. E vou Ah, estar em Dani Salvador. entrou. Gente, Dani é a mulher dessa pessoa linda aqui.
Como se não bastasse, ele é casado com uma pessoa incrível, lindíssima, que é de matar qualquer um de inveja, e inteligentíssima, e ela acabou de entrar. Eu precisava babar ovo de Dani também, como casal. Ela é demais da conta. E ela amanhece linda, viu? Então, é, a, na sexta-feira da semana que vem, dia 22, eu vou estar em Salvador com o Daniel Becker, que é um pediatra que eu amo de paixão do Rio de Janeiro, e que a gente vai fazer uma fala na Livraria Cultura do Shopping Salvador sobre infância e família, conversando com quem quiser conversar, sobre o que vocês quiserem conversar. Tem só 20 ingressos ainda disponíveis de um auditório de 200. Graças Que a Deus já está. lindo! Então, quem quiser pode ir no meu Instagram, que está aqui, em algum lugar tem aí, em cima, embaixo, não sei como é. Mas é Alexandre Coimbra Amaral, meu Instagram, não tem errada. Aí você vai lá e tem essa palestra. Que dia é? Dia 22, sexta-feira da semana que vem, 19h30, na Livraria Cultura do Shopping Salvador, eu e Daniel Becker. E eu tô quinta-feira no encontro com Fátima Bernardes. Eu amo fazer esse programa, eu amo a Fátima, amo. E é Ai, gente, isso, eu não e é preciso isso. dizer que o Xande é lindo, né? Porque eu já falei que o Xande é lindo, que ele tem um trabalho lindo. O retiro eu ainda não fiz. Tô louca pra fazer esse retiro. Tem uma amiga que fez e que falou que é maravilhoso, que é divisor de águas na vida de uma pessoa. Ele também tem um retiro de casal. Enfim, gente, acompanhe o trabalho dessa pessoa maravilhosa, magnífica. Não é porque eu tô falando aqui diretamente com ele, é porque eu babo o Xande mesmo, eu babo a forma que ele fala, a forma que ele trabalha. E aí, Salvador tá muito linda, né? Porque sexta-feira, Livraria Leitura, Shopping Bela Vista, lançamento do Educação Não Violenta. Vão lá me dar um abraço nessa semana. E aí, semana que vem vocês vão ver o Xande, gente. Olha só que programação, 2 sextas seguidas, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Isso mesmo, para acabar com a sua monotonia. Pois é, a vida fica diferente. Dia 22 eu tô em BH, lançando o livro também em BH. Pessoas, obrigada pela companhia. Falar Obrigada para pela minha mãe. companhia. Ai, fale. Obrigada pela companhia, obrigada por todo mundo que esteve aqui. A gente chegou a ter mais de 170 pessoas ao mesmo tempo aqui assistindo a gente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É sinal de que as pessoas querem ouvir sobre isso, que as pessoas querem falar sobre isso. Quando eu comecei a falar, quando eu mudei de carreira, me falavam, Elisama, você é maluca, as pessoas não querem saber dessas coisas. E eu falei, querem, se elas não quiserem, elas vão aprender que elas querem. Elas vão descobrir que elas querem, porque elas querem. E aí, cada vez que a gente faz uma live, que a gente lança alguma coisa e que vê esse retorno de meu quanto é importante, quanto que as pessoas, quanto é um assunto importante. A live vai ficar salva, eu vou baixar, eu vou botar no meu canal no YouTube. E vou dar pro Xande também para ele fazer o que ele quiser. Tá? Vai ficar salvo. Ó, tá todo mundo perguntando onde vai ser o retiro na Bahia. Eu não me lembro da cidade. É pertinho de Salvador, é pertinho de Feira, é ali É ali, pertinho. gente. Entendeu? Fiquem ligados no perfil dele que vocês descobrem, tá? Fiquem Isso. ligados no perfil dele que vocês vão. Fiquem ligados em tudo que ele faz. Que aí Qual vocês descobrem influência? tudo. Negócio de falar. Fiquem ligados que vai estar lá em algum lugar. Gente, muito obrigada, Xande. Obrigada por esse papo. Muito Obrigada obrigado. por ser você, cara. Por tudo que você faz. Obrigada de verdade. Eu honro muito o teu trabalho e a tua existência. Obrigada. Muito obrigado. Eu também honro demais, demais. Muito obrigado a todo mundo que participou. Tem um monte de gente que eu falava assim aqui dentro, eu estava falando e passava o nome, eu falava, fulana, fulana. Você queria, meu Deus! É isso. Não dá, se a gente ficar falando, a gente corta, né? Mas a gente vê as pessoas entrando e quer falar com todo mundo e acarinhar todo mundo. Isso. Olha, quem quiser conversar comigo pode me escrever aquele negocinho da seta que tem. Direct. Direct. Tá? Tá bom? Direct. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Agora eu não sei desligar, Elis. É você que desliga? Eu desligo, meu amor, tô desligando.